Olá pessoal, boa noite. Vamos entrando, boa noite a todos. Hoje o tema da live está muito legal. Eu vou falar sobre as complicações que podem acontecer na dermatite atópica. Na verdade, assim, para quem não me conhece, eu sou Alexandra, eu sou dermatologista e grande estudiosa da dermatite atópica. Eu gosto bastante desse tema, então eu tenho lido bastante a respeito disso. Por que é interessante a gente falar sobre as complicações da dermatite atópica? Muitas pessoas, às vezes, podem pensar que a dermatite atópica é simplesmente uma lesão de pele e, como tal, está isenta de complicações mais graves. Isso porque a gente sabe que a gente tem diferentes graus de severidade da dermatite atópica. A dermatite pode ser leve, moderada ou grave. Então, aquele paciente que às vezes tem uma doença leve, ele pode considerar que aquilo ali, aquela pele ressecada, né? Às vezes nem tem um diagnóstico, não vai trazer nenhuma complicação ou não pode trazer nenhuma complicação grave, e quando a gente sabe que isso não é verdade. Então é muito pertinente que a gente conheça as complicações, saiba que elas existam, porque no momento que acontecer com a gente pode falar, olha, tem alguma coisa errada, isso não está normal, isso não é uma evolução normal da dermatite atópica. Então é muito importante conhecer as complicações. Boa noite, pessoal. Vamos entrando. Deixa eu fixar aqui o tema da live. Para quem entrar já saber do que a gente vai falar. Gente, o dia hoje foi super corrido. Estou com a roupa do consultório. Atendi vários casos interessantes, alguns mais preocupantes, muita coisa relacionada à dermatite atópica mesmo. Fiquei muito feliz com os retornos que eu tive, dos pacientes que estão melhorando. É sempre bom a gente ver isso, né? Dar aquele gás, assim, aquela energia que a gente precisa, sinal que a gente está indo no caminho certo, né? Bem legal. Em casos que são mais difíceis, né? Às vezes mãe chora, pai chora, todo mundo chora, e é normal, faz parte também da doença, do diagnóstico, né? Doenças mais graves. Mas é sempre bom poder contribuir de alguma maneira. Eu tenho atendido muitas pessoas que me seguem aqui no Instagram. É bem legal, então, essa troca que a gente tem aqui. É muito bom pra mim, assim, como pessoa, como médica, como dermatologista que vê pele, né, vê pereba, que muito dermato não vê. Então, vamos lá, vamos ao tema da live propriamente. Então, vai ser as complicações. E eu vou começar falando sobre as complicações que o paciente pode ter infecciosas. A gente sabe que o paciente que tem a dermatite atópica, ele tem uma perda da barreira cutânea, né? E a pele, ela serve como elemento de defesa do nosso corpo contra agressões externas e contra patógenos também. Mas o paciente que tem a dermatite atópica, ele tem uma chance maior de ter infecções na pele, tanto bacterianas, quanto virais, quanto por fungos. A gente sabe também que o paciente que tem a dermatite atópica, ele tem uma alteração das bactérias que colonizam a pele e tem uma predominância do Staphylococcus aureus. Isso não acontece na população geral. Então, essa desregulação entre as bactérias boas e ruins do paciente que tem dermatite atópica aumenta a chance dele ter uma infecção. Então, quando que eu vou suspeitar que eu tô com uma infecção bacteriana? Eu tinha separado até umas fotos aqui para mostrar para vocês, mas eu não consegui. Eu não sei como é que faz isso na live, se eu vou conseguir ir mostrando. Peraí. Eu acho que eu vou conseguir. Vamos ver. Vamos ver. Eu vou tentar mostrar aqui algumas fotos para a gente ir testando. Então, quando que eu vou suspeitar que eu tenho uma infecção bacteriana? Basicamente, é quando eu olho a lesão da dermatite atópica. O que é a lesão normal da dermatite? É o eczema. Você pode ter bolinhas avermelhadas, bolinhas da cor da pele, sinal de escoriação, que são as crostas, pode ter aquela vermelhidão no fundo, acentuação dos sulcos, acentuação das linhas da face, acentuação das linhas da pele. Então isso é o eczema. Quando você tem um eczema diferente, que às vezes pode minar a água, pode sair pus, pode ter umas crostas mais amareladas, uma dermatite atópica, às vezes refratária, que você está fazendo o tratamento corretamente, não está melhorando, daí você pode suspeitar de uma infecção. E nesse caso que eu descrevi aqui para vocês, é uma infecção bacteriana. Então, muitas vezes, no curso da dermatite atópica, é necessário fazer uso de antibióticos. Não necessariamente o antibiótico tem que ser feito por via oral. Nós também podemos aplicar cremes. Inclusive, a descolonização é uma coisa que é preconizada. O que é isso? Como eu falei para vocês, o paciente com dermatite atópica, ele tem a pele colonizada, ou seja, ele tem uma grande quantidade de bactérias chamadas Staphylococcus aureus.
E como ele tem muita dessa bactéria, às vezes ele não vai ter a infecção, mas ele tem a colonização, a presença da bactéria. E isso por si só pode agravar a dermatite. Então ontem eu estava lendo um artigo científico que estava falando de um paciente, né, pediátrico, que ele teve diversas infecções na pele bacterianas. E uma atrás da outra, precisava inclusive internar para fazer antibiótico. Até que o médico que atendia ele orientou a descolonização. Foi a descolonização do paciente e dos familiares próximos. E o paciente não teve, pelo menos durante a época que o estudo avaliou, não teve recorrência de novos períodos infecciosos. Então, olha só, não só a infecção bacteriana propriamente dita tem que ser tratada, mas às vezes a gente precisa fazer uma descolonização, que é tratar essa bactéria, esse excesso de bactéria que o paciente tem, e às vezes a gente tem que tratar também as pessoas próximas que vivem com esse paciente, porque senão ele pode estar retomando essa bactéria. É uma coisa simples, relativamente, né? Quando você faz um antibiótico tópico em via de creme. É claro que a gente não vai sair recomendando isso para todo mundo, mas é muito melhor do que você tomar um antibiótico, por exemplo. É muito menos agressivo e tem muito menos efeitos colaterais. Então, vale a tentativa sempre com acompanhamento médico, né, gente? A gente sabe que antibiótico só é prescrito com receita médica, graças a Deus, né? Durante algum tempo atrás não era dessa maneira, mas eles chegaram à conclusão que o custo-benefício compensava, porque estava tendo muita resistência bacteriana. Então, vale a pena. Então, vamos lá. Outra questão também. Eu estava aqui lembrando que eu falei das fotos, né? Eu passei o script da minha live aqui pro meu celular, mas eu esqueci de dar print das fotos. Eu tenho no e-mail. Eu vou tentar virar o computador, vamos ver se vai funcionar da maneira mais arcaica. Então, uma outra infecção que o paciente pode ter é uma infecção herpética. Então, infecção por herpes vírus mesmo, herpes simples. E qual é o risco da infecção por herpes simples? Essa infecção disseminar. Teve uma seguidora aqui do Instagram, que não é minha paciente, que ela me mandou fotos. Às vezes eu recebo, né, fotos de vocês, nem sempre eu consigo ajudar, tem coisa que dá para ajudar, tem coisa que não dá, porque a gente sabe que o Instagram não pode ser utilizado como maneira de consulta médica. E aí ela me mandou fotos justamente de uma paciente com dermatite atópica que estava com as vesículas, que são bolinhas de água, que são características da infecção por herpes. Quando você tem uma bolinha de água com uma base avermelhada, isso é lesão característica de herpes. Então dá para suspeitar de herpes simples. E como o paciente da dermatite atópica, ele tem uma perda mesmo dessa barreira cutânea, essa infecção, o herpes já é um vírus que anda rápido, caminha rápido. Pode caminhar mais rápido ainda. Então, às vezes, você dorme com uma lesão pequenininha e aí pode aparecer no dia seguinte com uma lesão gigantesca. Então, tem que ter muito cuidado. Às vezes, é necessário até mesmo internar o paciente, fazer o antiviral por via venosa, de tão grave que isso daí pode ser. Eu separei aqui uma foto, eu vou tentar mostrar para vocês, para ficar mais ilustrativo. Vamos ver se vai dar pra ver. De um paciente, um bebezinho. Olha só como é. Opa. Ih, apagou. Pera aí, gente. Ó. Um paciente que tenha herpes, tá vendo? Olha como é que as lesões acometeram o rosto inteiro do paciente, a face. E ela faz como se fossem umas crostas hemorrágicas. Uns pontinhos mesmo. Parece que tá cheio de sangue. E essa é a característica da infecção por herpes. E o herpes também, ele pode gerar alteração sintomática. O paciente pode sentir, às vezes, comichão, ardência. É uma lesão que é sintomática. E nesse paciente que a gente viu pediátrico, é uma lesão que é muito grave. Da próxima vez, gente, eu vou ter mais tempo, eu vou tentar botar as fotos aqui, que pele tem que ver foto. Eu tenho que lembrar de dar o print e deixar no celular para eu só abrir a imagem para vocês e não ficar mostrando aqui no computador. E aí essa infecção por herpes chama eczema herpético. Qual é a coisa chata do herpes assim? É que herpes é uma coisa que não cura definitivamente. Ou seja, o vírus ele pode ficar armazenado no nosso organismo e aí quando a gente tem uma diminuição da imunidade por alguma razão, tem pacientes que às vezes pegam sol ou então você é submetido a uma cirurgia, ele pode reativar e você ter novas lesões. Então, geralmente a gente não consegue curar definitivamente. Deixa eu ver aqui as perguntas que vocês estão fazendo, se eu consigo responder, se está relacionado ao tema.
Oi, Daniele, você está me perguntando em relação à dermatite na gestação, né? Existem sim tratamentos que podem ser feitos. Você perguntou basicamente em relação à fototerapia, né? Na verdade, assim, a fototerapia, a recomendada seria radiação UVA ou UVB. Geralmente a gente recomenda a radiação UVB, mas ela não é a primeira linha de tratamento da dermatite atópica. Existem outros tratamentos que podem ser feitos. Geralmente eu não gosto de recomendar, principalmente para a população grávida, tipos de tratamento específico, porque isso depende do diagnóstico correto e do grau da dermatite. Às vezes, com medidas comportamentais, se for uma crise leve, a gente já consegue diminuir sintomas. Alane, boa noite. Ele não tá ferindo, mas a pele coça, passa a noite coçando. Lane, característica da dermatite atópica, isso aí que você tá falando. Daniele tá perguntando se só causa lesão no rosto, esse herpes. Não é só no rosto. Pode ser no corpo também. Esse caso mesmo que eu atendi, eu já atendi casos, na verdade, né, de lesões pelo corpo, pode dar na coxa, pode dar nas costas, pode dar perto da mama, então não é só no corpo, não. A Francielia, doutora, toda dermatite tem coceira? Porque o meu bebê foi diagnosticado com dermatite, mas ele não coça. Francielia, tem alguns tipos de dermatite, como seborreica, dermatite atópica, às vezes a psoríase pode parecer muito com a dermatite no bebê. Geralmente, assim, a coceira é um sintoma cardinal, ou seja, obrigatório da dermatite atópica, a coceira e a pele ressecada. Às vezes no bebê pode ser um pouquinho difícil de chegar no diagnóstico, porque eu vou dar um aulão agora, dia 23/9, às 20 horas, que eu vou falar sobre o diagnóstico da dermatite atópica. E aí você vai entender direitinho o que está envolvido assim no diagnóstico. Às vezes não é tão simples quanto parece. Para se inscrever nesse aulão, gente, o aulão dia 23/9, 20 horas, o link tá na bio aqui do meu Instagram. E aí o tema vai ser justamente do diagnóstico ao tratamento. Eu vou tentar abordar o máximo possível de temas relacionados a esse assunto, assim. E vocês vão ver o tanto de coisa que a gente leva em consideração na hora do diagnóstico. A Elaine, tem pessoas na minha família que dá sempre herpes na boca. Então, essa é bem característico também. Pessoas que não têm dermatite atópica, pode ter lesão herpética labial. E é justamente quando diminui a imunidade, né? Cada pessoa pode ter um gatilho. Às vezes dá um trauma com a escova de dente. E isso aí pode desencadear a lesão. Depende de cada um. O sol é bem comum de acontecer, de causar lesão herpética no lábio. A Valdejane, meu filho tem 14 anos e a pele dele é muito seca. A Beabi, boa noite, dermatite atópica causa desidrose? Olha, a desidrose, ela não tem uma causa conhecida. Desidrose é uma doença que causa umas bolinhas, às vezes com água, principalmente na lateral dos dedos, pode acometer a lateral dos pés e coça pra caramba, coça bastante. Mas eu atendo diversos pacientes com dermatite atópica que têm a desidrose também. Então pode estar relacionada à perda da barreira cutânea. Estão perguntando, né? A Magui Baleiro. A minha filha tem dermatite, depois de muito irritada, a pele ficou cheia de manchas brancas. É normal? Pode acontecer. Pode ser uma hipocromia pós-inflamatória. Quando a gente tem qualquer processo inflamatório da pele, pode gerar ou uma hipercromia, que é uma mancha escura, ou uma hipocromia. Então pode acontecer sim. Então, gente, vamos voltar aqui. Foi isso exatamente o que eu estava falando para vocês, então, do herpes, né? Também pode acontecer infecção fúngica. É mais comum de acontecer no paciente que tem a dermatite atópica. Uma outra complicação, né, ou então uma comorbidade que pode estar associada com a dermatite atópica, eu já falei algumas vezes aqui com vocês, é a marcha atópica. Por que a marcha atópica recebe esse nome? Porque é uma marcha. Geralmente o paciente ele começa com uma dermatite atópica e aí ele pode progredir às vezes com uma rinite, com uma asma ou então com uma alergia alimentar. E tende que a dermatite aconteça primeiro. Eu estava lendo um artigo hoje falando a respeito desse assunto e aí é bem interessante porque estão tendo estudos que estão avaliando se quando você passar o hidratante, um bebezinho pequeno que tem a chance de ter dermatite atópica ou que já tem a dermatite atópica diagnosticada, se tem chance de diminuir a incidência
da alergia respiratória. Ou seja, então tem um bebê com chance de dermatite atópica ou diagnóstico. Se eu hidratar bastante a pele dele, será que eu consigo prevenir que ele evolua nessa marcha atópica? Estão sendo feitos estudos nesse sentido, a gente não tem uma resposta pronta, mas é possível. Por quê? Porque uma das teorias que existem a respeito dessa marcha atópica é que, como nós temos uma perda da integridade da pele, às vezes o paciente ele pode ser sensibilizado precocemente a alérgenos que naturalmente numa pele íntegra não aconteceria essa sensibilização. Então eles estão tentando entender o porquê ocorre essa marcha atópica e como evitar, logicamente. Então, como você passaria o hidratante bem precocemente nesse bebezinho, teoricamente, de alguma maneira, a gente tentaria repor essa barreira cutânea para evitar uma possível sensibilização precoce e assim evitar a sensibilização alérgica, respiratória e alimentar. Tomara que isso se concretize e que seja positivo, né? Esse estudo que tenha uma conclusão positiva. Tendo conclusão positiva ou não, a gente sabe que para o tratamento da dermatite atópica a hidratação é fundamental. Então isso só vem a corroborar, olha só, que a hidratação tem possibilidade de prevenir complicações futuras, além das complicações momentâneas, né? Prevenir crises, melhorar a dermatite no momento. Então, gente, hidratação em momentos de crise, bastante, assim, pelo menos umas 6 vezes por dia ali onde estão aquelas lesões da dermatite. Uma outra complicação, uma outra doença que pode estar associada com a dermatite atópica é a ictiose vulgar. A ictiose vulgar acontece em aproximadamente 10 a 30% dos pacientes que têm a dermatite atópica. Ela é uma desordem da queratinização e ela gera uma pele muito ressecada que pode gerar escamas, às vezes em formatos geométricos, e umas escamas acinzentadas. Eu tenho aqui umas fotos para mostrar para vocês. Ela acontece por conta da perda da função de um gene, por perda de alguma função no gene da filagrina, que vai alterar de alguma maneira e o paciente vai parar de produzir um fator de hidratação natural da pele. Então isso pode gerar a ictiose. Ela pode estar associada também à ceratose pilar. A ceratose pilar, inclusive eu tenho, mas eu tô tratando, eu acho que não vai dar pra ver. São aquelas bolinhas avermelhadas que ficam aqui na lateral do braço, que podem acontecer no paciente alérgico. Inclusive é um critério menor para dermatite atópica também. Então a ictiose pode estar associada à ceratose pilar e pode estar associada à hiperlinearidade palmar, que é quando você fica com aquela acentuação do sulco aqui na palma da mão. Deixa eu mostrar aqui a foto para vocês de um paciente com ictiose. Olha só, não sei se dá pra ver. Olha a pele dele, como é descamativa, tem essas escamas acinzentadas e dá pra ver que a pele é bem ressecada. Deixa eu mostrar agora a foto da mão, pra vocês verem a hiperlinearidade palmar, olha só. Olha como tem essa acentuação desses sulcos da mão e olha essa perna. Faz como se fossem uns losangos, tá vendo? Umas formas geométricas da descamação. Isso é chamado de ictiose e pode estar associado à dermatite atópica. Então, mais uma causa mesmo para esse ressecamento, né? Podem ter doenças associadas. Ictioses existem diversas, eu tô falando dessa que é a mais comum e que tem relação com o nosso tema de interesse aqui, que é a dermatite atópica. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Ó, a Geórgia, o isolamento tem causado mais problemas de dermatite? Geórgia, sim, tem sim. Hoje eu atendi alguns pacientes, né? Geralmente paciente pediátrico, que aí não tá indo pro colégio, às vezes se tá em crise não faz atividade física, não pode sair na rua por conta da pandemia, e aí como é que você gasta essa energia toda, né? A criança acaba ficando estressada, diminui a interação que ela teria com amiguinhos no colégio, então eu tenho percebido sim, mas isso em adultos também, viu gente? Não é só em criança não. Tem aumentado a ansiedade, crise de dermatite e dermatite irritativa também por conta do álcool gel. Minha filha tem DA com muitas lesões recorrentes, a Lorena, né? Na biópsia apareceu a expressão dermatite espongiótica. Alguma diferença da DA? Na verdade, uma dermatite espongiótica é inespecífica. Ela pode, inclusive, acontecer sim no eczema da dermatite atópica.
Então, assim, precisaria de mais informação. Então vamos. Uma outra complicação também que pode acontecer nos pacientes que tenham dermatite atópica, tanto na criança como no adulto, são complicações oftalmológicas. Então, na criança, a ceratoconjuntivite vernal é mais comum e acontece em climas secos e subtropicais, e no adulto pode acontecer a ceratoconjuntivite atópica. Então, gente, dermatite atópica, a coceira, o ressecamento pode dar alterações oculares. Eu tive uma paciente que teve ceratocone e ela teve que operar o olho por 3 vezes relacionado ao descontrole da dermatite atópica. Então, o que causa, né, essas manifestações? Isso está relacionado à coceira mesmo, ao próprio trauma, que a gente fica lá esfregando o olho, né? Pode gerar também queimação, lacrimejamento e presença de muco, que às vezes ele pode até escorrer no olho mesmo. E aí, essas ceratoconjuntivites podem também gerar complicação. E aí vai ser a complicação da complicação. Pode acontecer uma coisa que chama ceratocone. É até relativamente frequente de acontecer, ocorre geralmente mais no final da infância, na adolescência e em adultos jovens. Então, olha só, é uma complicação precoce. Não é aquele paciente que vive com dermatite atópica há 40 anos. Isso pode acontecer na criança também. Pode ter a queratite infecciosa e a blefarite. Então, a gente vai falar um pouquinho mais a respeito dessas complicações. No ceratocone, é como se a córnea ela ficasse pontuda e adotasse a forma de um cone mesmo. Isso na córnea, que não é habitualmente nesse formato. Isso pode distorcer a entrada da luz e trazer uma confusão de imagens. É como se a impressão visual ficasse similar a alguém que tem astigmatismo. É assim que eles descrevem nos livros. E esse ceratocone pode estar relacionado a estímulos externos, como a coceira que eu falei e o ato de apertar os olhos, ao trauma externo mesmo. Isso danifica a córnea. Então é como se a gente tivesse assim um carro que você vai lá e dá um soco, um chute na calota e aí fica com aquela marca ali. O nosso olho ele é muito sensível, então traumas externos como coceira, aperto, né, de maneira repetitiva pode trazer lesões na córnea. Então nesse sentido, gente, a gente tem que levar a coceira muito a sério. Muito a sério. Se a gente vê que nossos filhos, ou então nós mesmos, a gente está coçando demais os olhos, lembra disso, que isso pode sim trazer complicações oculares. Uma outra coisa que às vezes pode acontecer é a blefarite. A blefarite é quando tem aquela inflamação aqui na pálpebra, que afeta os cílios e pode afetar também a produção das lágrimas. Quando ocorre a blefarite? Quando a gente tem as glândulas sebáceas dessa região que ficam inflamadas. Então, a blefarite ela é diferente do terçol. Quando você vê o terçol, né, você tem geralmente um pontinho que você vê naquela inflamação. A blefarite não. Ela pode gerar uma inflamação aqui toda perto aqui do cílio e também na pálpebra interna mesmo. Pode gerar lacrimejamento, olho vermelho, e queimação também nesse local. E os pacientes que têm, eles podem ter sintomas recorrentes da blefarite. Então tem que ter cuidado, é importante às vezes lubrificar, né? Usar lágrima artificial para tentar estar aliviando esses sintomas. É uma outra complicação que pode estar relacionada à dermatite atópica. Ó, a Karina, quem tem dermatite atópica se acostuma com só um tipo de hidratante, tem que mudar? Minha filha tem 4 anos e tem DA. Não tem regra. Eu tô usando um hidratante há não sei quanto tempo e aí tem que mudar. Não é uma regra isso. Na verdade, você tem que observar a pele dela. Às vezes você muda, eu não sei se vocês sabem, mas os hidratantes que a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, às vezes são diferentes dos Estados Unidos. Então, os laboratórios, eles levam em consideração o clima que nós estamos. Às vezes, num lugar frio, né, que tenha neve, às vezes lá a gente usar o hidratante que a gente tem aqui lá, às vezes não surte tanto efeito. Então é sempre uma observação. A pele é uma coisa que o ressecamento, né,
A dermatite atópica não é uma coisa estável, é uma coisa que está em progressão. Então, igual tem pacientes que às vezes com o tempo vão melhorando e às vezes toleram hidratantes mais leves, mais baratos, né? Isso é uma coisa também que tem que ser levada em consideração. Tem pacientes às vezes que podem estar piorando ou podem estar numa crise ou mudaram para um ambiente que às vezes requer mesmo mais uma hidratação. Então, não tem receita pronta, gente. Se tiver indo bem com o mesmo hidratante, pode manter. Agora, se o hidratante é muito caro, às vezes vale a pena, com acompanhamento médico, tentar um hidratante que seja às vezes mais baratinho. Não necessariamente vocês precisam estar usando o mais caro de todos. Então, nesse sentido, às vezes vale a pena tentar o mais barato, porque aí se funcionar bem para a pele, a gente sabe que usa bastante hidratante no corpo inteiro, vai ser melhor para o bolso e o paciente consegue manter. O melhor hidratante vai ser aquele que ele consegue passar com constância. A Elida, minha filha de 9 anos tem, quando controla a hidratação da pele, tira alguns alimentos, dá menos. Então, Elida, é isso aí. A gente tem que observar quais são os gatilhos que afetam a nossa pele, a pele da nossa filha, do nosso filho, porque isso é muito individual. Não vamos sair tirando tudo da vida deles, às vezes dando cachorro, dando gato, sem saber o grau da dermatite, sem saber se aquele bichinho ali tá piorando a dermatite. Coitado, né? Não vamos condenar os animais. E nem o filho ou a filha ou quem gosta de animais, porque às vezes aquele animal não está piorando a dermatite. A Michuco, tem o DA no mular e quero fazer exame de alergia. Então, o padrão no mular, que é aquele eczema, aquela bolota assim, que parece uma moeda preenchida, vermelha, ela pode acontecer sim na dermatite atópica. Posso colocar a Teca algum óleo dentro do hidratante? Eu não recomendo colocar óleo dentro do hidratante. O óleo, se a sua pele tolerar, se for hipoalergênico, se você não tiver nenhuma alergia à substância daquele óleo, você pode utilizar após o hidratante. Após. Mas não necessariamente eu não colocaria dentro. Até porque a gente não sabe que tipo de óleo questão de validade, né? Não misturaria. Aí, Andra, quais alimentos que atacam a dermatite? Não são todos os alimentos que atacam a dermatite de todo mundo. Na verdade, tem vários, eu já fiz algumas lives sobre isso, você tem que suspeitar do alimento que pode estar piorando a sua dermatite. Alguns alimentos poderiam ser leite, às vezes glúten, amendoim, soja, podem ser bastante incriminados, o trigo. E aí, se você suspeita disso, você tem que fazer o diagnóstico confirmatório com o médico antes de sair aí retirando alimentos da dieta. Tem que ter atenção. E uma outra coisa também é alimentos industrializados, com muito conservante, aqueles alimentos prontos podem piorar a dermatite também. Então vamos lá, gente. Em relação a outros fatores que pioram a dermatite ou comorbidades associadas, a gente encontra a ansiedade. Quem nessa pandemia, em algum momento, às vezes de home office, cuidando de filho, pode dizer que não teve algum grau de estresse, de ansiedade. Uma coisa totalmente normal. Às vezes você tem seu pai, sua mãe, seu vozinho que já estão mais velhinhos, e aí você tem a apreensão também deles saírem na rua, pegarem alguma coisa, e essa pandemia que é entre nós está durando, hein? A gente achou que fosse ser menor, mas tá aí uma coisa que está durando meses aí. Eu acho que ninguém esperava que fosse durar tanto. Então, gente, a ansiedade pode estar diretamente relacionada com a dermatite atópica. Na verdade, as desordens psiquiátricas. A gente sabe que o paciente que tem dermatite atópica, ele tem uma chance maior de ter ansiedade, depressão, até ideação suicida. Então, a gente está assim, no Setembro Amarelo, esse tema está muito em voga, assim, é muito relevante, porque a gente sabe que é uma coisa que acontece. E isso é muito importante nas crianças, porque às vezes as crianças, elas não conseguem expressar o sentimento. Às vezes até o adulto mesmo não consegue dizer como está se sentindo, quais são as coisas que geram angústia para ela. E a dermatite começa a piorar, você entra numa crise que não melhora. Hoje mesmo no consultório eu atendi uma paciente que me contou que a filha dela geralmente tem data para entrar na crise, geralmente é no mês de julho. E aí eu perguntei, mas acontece alguma coisa no mês de julho? Ela falou que é o momento que os avós vêm visitar. Então a criança às vezes fica ansiosa com uma expectativa boa, que quer ver os avós, e é quando entra de férias, que aí sai do ambiente de convívio com os amiguinhos. Então foi uma percepção que ela teve. Então cada um tem que observar justamente essas questões assim. Eu achei interessante ela falar isso, né? A questão da ansiedade, mas não só por uma coisa ruim. Às vezes você tá naquela expectativa e pode ser por coisas boas também.
Então isso tudo pode estar relacionado com a dermatite atópica. Agora, o que a gente tem que levar em consideração? Como a gente estava conversando aqui, a pessoa ter algum grau de preocupação é normal. Todo mundo tem conta para pagar, tem boleto, tem que cuidar das suas atribuições, às vezes familiares. Então a preocupação é uma coisa normal do dia a dia. Mas a gente tem que conseguir identificar quando essa angústia, essa ansiedade, ela ultrapassa o limite do normal. Será que está atrapalhando o seu sono? Está prejudicando a sua qualidade de vida? Está te gerando palpitação? Incapacidade de fazer funções que antes você conseguia fazer, às vezes como pânico mesmo, de ir naquele ambiente, porque isso pode acontecer, gente. Então a gente tem que conseguir diferenciar o que seria normal, uma evolução de um dia a dia normal, de um dia às vezes mais estressante, do que está associado à doença, e aí às vezes tem que ser tratado com medicação mesmo, não adianta só passar o dia, né, dormir, enfim, às vezes precisa de um remédio, precisa de uma terapia. Então, quais são alguns dos sintomas que a gente pode observar que podem estar relacionados com essa ansiedade? Isso na criança e no adulto, hein, gente? Evitação, ou seja, evitar atividades que antes te traziam prazer e você tentar se isolar, não importa se vai ser por conta da aparência das lesões ou então se vai estar relacionada com a coceira, é o comportamento, é um comportamento de evitação. Também sintomas somáticos, às vezes a gente começa a ter uma dor de cabeça que não melhora por nada, uma dor de estômago, e aí tá tudo ruim, aquele pessimismo, isso pode estar relacionado à ansiedade. Dificuldade para dormir, alteração do sono, às vezes insônia, às vezes a gente consegue dormir, mas acorda no meio da noite com preocupação, isso é uma outra coisa que pode acontecer. Baixa performance no trabalho ou no colégio, porque aí o paciente fica tão angustiado, tão preocupado, que não consegue fazer outras atividades que às vezes vão trazer satisfação, e aí isso pode estar refletido mesmo no seu dia a dia. Também um temperamento explosivo, aquela falta de paciência, isso tudo também pode estar relacionado, aquela irritabilidade sem uma causa aparente. Então, nas mulheres, a mulher começa a ficar irritada, fala logo que é TPM, já generaliza. No paciente com dermatite atópica, a irritação pode estar relacionada à ansiedade e aquela coceira, né, gente? Que o que mais incomoda o paciente, eu acredito que seja a coceira. Então, você imagina você estar se coçando o tempo inteiro, às vezes não consegue dormir por conta da coceira. Qualquer ser humano normal, em alguns momentos, pode ficar irritado. Uma outra coisa também, são distúrbios alimentares. E aí os distúrbios alimentares aqui, é importante a gente avaliar o quanto o comer é normal e o quanto isso pode ser uma compulsão. Às vezes a gente está descontando no alimento a nossa frustração. Então, se você se sente culpado às vezes por comer, ou então você come quantidades num período curto, que você vê que não é por fome, e aí depois você olha o que você comeu, você se arrepende. Isso pode estar relacionado a um comportamento abusivo mesmo em relação ao alimento, e aí tem que levantar o alerta em relação à ansiedade. Gente, então essa questão psiquiátrica é muito, muito importante e é muito prevalente. Por favor, atentem a esses sinais, porque tem coisas que às vezes o paciente vivencia na infância que ele vai levar para o resto da vida dele, para o resto da vida. E aí, quando os pais conseguem orientar, conseguem ajudar nessa caminhada, às vezes um ser humano que não está com a cabeça completamente formada, é bem melhor, assim, você torna aquela experiência muito menos traumática para aquela criança que está ali, às vezes passando dificuldade com lesão que coça em área visível. Então, assim, atenção fundamental a isso. Até porque a ansiedade pode estar associada à depressão e ideação suicida. Então, crianças também podem ter depressão. Depressão não é só uma doença da cabeça, doença de quem não tem nada para fazer, como existia esse comportamento, esse pensamento antigamente. É uma coisa muito séria e pode trazer uma perda grande da qualidade de vida e tem que ser adequadamente visto, tem que ter esse olhar para você conseguir perceber isso. Tanto em você, a questão do autoconhecimento, como realmente em alguém da sua família. Uma outra complicação que eu queria conversar com vocês, que eu não separei aqui, mas também foi de outro paciente que eu atendi, e aí eu achei relevante, eu achei legal de trazer para vocês. A dermatite atópica, ela é uma das causas da eritrodermia, ou seja, eritrodermia é quando a gente tem
maior que 90% ou mais do nosso corpo acometido pelas lesões da dermatite. A dermatite atópica não é a única causa de eritrodermia, mas é uma das causas ou seja, o paciente fica tomadinho de lesões. E aí isso pode ser uma emergência médica, gente. Às vezes o paciente fica com calafrios, porque ele faz uma perda mesmo de água transepidêmica tão intensa que pode gerar isso uma desidratação e trazer sintomas sistêmicos, uma repercussão mesmo no corpo todo. Então, se você tem uma dermatite e está numa crise muito grave, sentindo algum desses sintomas, é importante procurar o seu médico, porque você pode evoluir de maneira não favorável. Então, tem que ter acompanhamento. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. A Teca, é possível as manchas sem lesões sumirem com o tempo? Teca, depende do tipo de mancha. Se for cicatricial é mais difícil, mas é possível. Tem que realmente avaliar como que é esse tipo de mancha da dermatite para ver se a gente consegue tratar. A Nívia, você é ótima, assistir seus vídeos está me ajudando muito. Meu filho tem 10 anos e 10 anos de DA. Sempre pesquisei muito o assunto e levei a vários médicos, nada como seus esclarecimentos. Que bom, viu, Nívia, que você está gostando. Fico feliz mesmo, porque informação é tudo, né, gente? Graças a Deus, hoje em dia a gente tem tecnologia, pro bom e pro ruim, né? Tem coisas que, às vezes, a tecnologia trouxe de ruim também em relação a afastar as pessoas, mas tem muita coisa boa. A gente consegue realmente informação de qualidade e consegue ter essa troca que a gente está tendo aqui, que eu aprendo muito com vocês também. A Yandra, psoríase e dermatite tem cura? Eu tenho psoríase e meu filho dermatite, estou usando nele o creme CeraVe. Psoríase e dermatite não tem cura, infelizmente. O que acontece é que a dermatite atópica, na puberdade, em alguns pacientes, ela pode melhorar. Mas eu não recomendo que você fique falando isso o tempo inteiro pro seu filho. Porque se ele chegar na vida adulta e a dermatite dele não melhorar, isso pode gerar bastante frustração. Então eu recebi também uma pergunta aqui pelo Instagram, teve uma menina que me mandou uma foto de um colágeno oral e nesse post que estava na internet tinha alguém falando que esse colágeno era capaz de curar a dermatite, um colágeno oral. Eu acho que era de chocolate, algum sabor assim. E ela me perguntando se aquilo ali era verdadeiro. Gente, até o momento não existe cura para dermatite atópica. Tem sido feitos diversos estudos, tem pacientes que melhoram das crises ao longo do tempo, quando chega na puberdade tende a melhorar e pode sim não ter crise na vida adulta, mas isso a gente não tem como prever exatamente quais pacientes vão persistir com a doença na vida adulta ou não. Então, para esse momento que eu te respondo, tanto psoríase quanto dermatite atópica é que não tem cura. O que eu posso te dizer é, tanto a psoríase, né, e a dermatite atópica são doenças imunomediadas, que tem alteração do sistema imune, tem alteração genética relacionada tanto na psoríase como na dermatite atópica, e elas podem evoluir em crises. Tem períodos de remissão e períodos de piora, as duas nesse sentido. Então, dependendo se é uma psoríase vulgar, se é uma psoríase pustulosa, se é uma psoríase articular, dependendo da gravidade da psoríase, existem tratamentos que podem ser mais recomendados, às vezes até ao ponto de chegar no imunobiológico. E a dermatite atópica do mesmo jeito. A gente começa com os cremes, mas os casos muito graves às vezes precisam da medicação do imunossupressor sistêmico mesmo, e a gente já tem agora o imunobiológico da dermatite atópica, que é o Dupilumab. Então, ele não cura, viu, gente? Não cura. Mas ele veio aí para aliviar o sintoma de muita gente, às vezes, que tem a dermatite bem grave. E da psoríase também, os imunobiológicos também. A Graziela, olha, minha filha tem 6 anos e cada dia piora mais. Esses dias ficou 2 noites sem dormir. Graziela, assim, não é fácil mesmo. Não é fácil para ela, com certeza, e para você que às vezes fica acordada tentando conter, às vezes acorda com aquele barulho da criança se coçando, né? Isso não é nada fácil. Mas assim, quanto mais você souber sobre a dermatite atópica, você buscar esse conhecimento, essa informação de qualidade, melhor vai ser para você e melhor para ela. E melhor no sentido de você tentar prevenir e reconhecer possíveis complicações que podem estar acontecendo com ela, às vezes relacionada com a dermatite atópica. O Paulo, eu gostaria de ter um botão para poder invisível. Eu imagino que seja ser invisível por causa da dermatite.
Então, Paulo, não fala dessa maneira. A gente está num mês de conscientização. Então, quanto mais informação a gente levar para as pessoas sobre o que é a dermatite, as pessoas vão ter aquele olhar e vão conseguir te olhar e falar assim, nossa, isso não é contagioso, ele tem uma doença crônica de pele, ele é uma pessoa normal. Então é para isso mesmo que serve a conscientização e para isso também que eu tenho esse Instagram, assim, o objetivo é a gente esclarecer, levar essa informação para quem precisa, para que todos possam ter uma qualidade de vida melhor, né, em sociedade, né? A Graziela, as feridas estavam até inflamando, até laser terapia comecei a fazer nas perninhas dela. Justamente assim, Graziela, depende muito da característica das lesões, da gravidade das lesões, para a gente conseguir ver o melhor tratamento. Ó, a Daniele, verdade, Paulo, eu também queria esse botão. Gente, nada de botão de desaparecer aqui, nada disso. Vamos lá, gente, vamos conscientizar, vamos aprender para a gente conseguir ter uma qualidade de vida melhor. A Franciele, me identifico com tudo que você está descrevendo. Pois é, Franciele, é esse caminho, assim, muitos pacientes trilham esse caminho da dermatite atópica e não estão sozinhos no mundo, existem diversos outros que também têm a doença. A dermatite tem ligação com um problema respiratório alérgico? Pode ter sim, Elida, pode ter relação. Existe a marcha atópica, que eu falei aqui mais cedo, a dermatite atópica, rinite alérgica, asma e alergia alimentar. Essas 4 condições, elas podem sim ter associação. A Selma, você não poderia indicar uma médica de depressão que fizesse também lives? Olha, eu tenho uma psicóloga que fez uma live comigo, a Marta. Eu até chamei para ela fazer uma live comigo hoje, mas ela não pôde, que ela tá viajando de férias. Ela não faz lives, mas eu tô tentando trazê-la para esse mundo digital, porque ela tem muito conteúdo para acrescentar, principalmente para quem tem dermatite atópica. A especialização dela é pediátrica, mas eu tenho certeza que a informação que ela passa pode ser extrapolada para o adulto também. Então eu chamei ela, eu convidei ela para essa semana fazer a live, ela não pôde, e aí a gente está planejando um outro dia. Eu tinha até pensado em falar sobre como lidar com a dermatite atópica para a criança no colégio e para o paciente adulto, às vezes no ambiente de trabalho, às vezes em sociedade. E aí seria legal a gente falar um pouquinho sobre isso esse mês de setembro, né? Setembro amarelo. A Deia, meu filho tem sempre nas dobras, joelho, braço atrás da orelha e sempre quando está calor piora. O calor é um gatilho para piora da dermatite de muitos pacientes. Então você já percebeu, né? Ó, a Drica, olha só o testemunho dela. Meu filho teve uma bactéria, Staphylococcus, por conta da dermatite, precisou ficar internado. Então, Drica, eu tava conversando justamente sobre isso. Eu não vi se você assistiu o começo da live, onde eu falo que uma das complicações da dermatite atópica é a infecção bacteriana. Às vezes, quando a gente tem esse olhar, né, de que isso pode acontecer, não é sempre, mas é possível que a gente consiga procurar ajuda, às vezes num tempo que ainda dê para ele não precisar internar, não precisar fazer um antibiótico venoso. Nem sempre isso é possível, mas com certeza a gente tem que ter esse olhar cuidadoso aí, ajuda bastante. E eu tenho certeza que agora você tem também, né? Você tem toda essa preocupação, você tá sempre aqui nas lives com a gente, então tem toda essa preocupação em ajudar seu filho. A Daniele, ó, ou parecer que não nos cuidamos. É isso aí, muito paciente queixa disso, né? Que as pessoas falam, você não procura um médico? Por que você não cuida dessa lesão de pele? Gente, o que eu não aguento é gente sugerindo tratamento. Mas eu usei isso, esse banho serve pra isso, banho de erva, não sei o que lá. O que não falta é médico nessas horas, né? Quando vê uma lesão de pele. Ó, vitamina D ajuda? Essa é uma polêmica que existe em relação à vitamina D. Quando você tem deficiência e insuficiência, com certeza é recomendado suplementar. Vitamina D em altas doses, não existem estudos que fechem a dose que é recomendada. Então, eu recomendo de acordo com o que está na literatura. Então, a vitamina D pode ajudar, mas cada caso tem que ser avaliado individualmente. A Deia, uso de probióticos contínuo melhora? Avaliado caso a caso. Probióticos ainda não tem uma comprovação científica determinante, mas a gente sabe que os probióticos eles podem ser ingeridos na nossa alimentação habitual, banana, aveia, né, fibras que a gente ingira, que aí a gente vai estar dando alimentos bons para as nossas bactérias boas do intestino e assim melhorando o controle entre bactéria boa e ruim.
Então tem uma boa relação. Agora, contínuo, assim, eu avaliaria cada caso individualmente se a sua dermatite vai ou não melhorar com probiótico antes de indicar que você tome uma coisa eternamente. É muito triste muitas pessoas vendendo a cura para dermatite. Olha só, isso aí é minha vida com dermatite, né? Tem gente aí vendendo coisa que não existe, gente. Então a gente tem que ter aquele olhar crítico, né? Ó, tem algum exame que posso ter certeza para fazer o diagnóstico da dermatite? Não tem exame que fecha, não. O diagnóstico é clínico, é o médico avaliando e batendo o olho. A dermatite atópica pode sim ter o componente genético, então pode ser hereditário, né? Pais que tenham dermatite atópica têm sim chance aumentada de passar para os seus filhos. Ó, minha filha também teve estafilococo na parte de trás das pernas. Olha só como é incomum aqui, hein, gente? Olha como a gente se acha aqui nesses encontros. Eu acho que eu contei aqui, já teve umas 3 pessoas falando que teve infecção por estafilococo. Gente, então o que eu queria falar pra vocês foi isso. Eu vou encerrar por aqui. Muito obrigada a todos que ficaram até o final, que participaram. Não deixem de se inscrever na aula que vai ter na quarta-feira. O link tá aqui na minha bio. Eu também tenho um canal no YouTube, no Telegram. Então a gente sabe que o Instagram, ele não divulga para todo mundo. Ele não avisa a todos que eu fiz uma postagem nova, que eu tô aqui na live. Então as pessoas que têm interesse nesse tema, se inscrevam no link do Telegram e no YouTube, porque dessa maneira você consegue garantir que você vai ter acesso a tudo que eu tô postando aqui para vocês, tá bom? Boa noite a todos, bom descanso, bom final de semana. E nos vemos na quarta-feira, hein? Quero ver todo mundo lá.